Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje, tá? Boa noite, Amanda. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, né, que muitos de vocês gostam, e um tema muito importante também, tá? Vamos falar sobre planejamento financeiro de metas. Sim, não adianta só ter um sonho, não adianta só definir que você quer aquelas metas lá em janeiro e não planejar essas metas no seu orçamento. É justamente isso que a gente vai falar hoje. Então, hoje você vai aprender melhor como, né, definir as suas metas e, principalmente, como planejar essas metas no teu orçamento para que você chegue lá no fim do ano, de fato, realizado e realizada, porque conseguiu alcançar esse objetivo, tá? Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Lívia Lohana, eu sou consultora financeira, sou economista, sou de São Paulo, aqui da capital. Então, meu trabalho aqui hoje como educadora financeira é levar conhecimento para você, levar autonomia para que vocês consigam se organizar, pagar suas dívidas, para que você consiga planejar as suas metas, para que você tenha ali uma vida financeira em abundante, para que você consiga ter o teu momento de lazer, de qualidade de vida, para que você tenha ali mais autonomia das suas finanças, tá bom? Se você ainda não me segue lá no Instagram, e quiser me acompanhar, lá eu posto conteúdos todos os dias sobre finanças. Então lá a gente tem ali bastante conteúdo gratuito também que vai te ajudar ali a organizar a tua vida, trazer essa clareza que você busca e a planejar também as tuas metas. Então, se você ainda não me segue, @ll.consultoriafinanceira, tá bom? Deixa eu só, antes da gente iniciar aqui a nossa aula, deixa eu só dar uma olhadinha no chat. Alan, ótima noite. Boa noite, Roseli, Thaís. Minha primeira vez aqui com vocês. Estou te acompanhando no Instagram. Bem animada. Que bom, Thaís. Seja muito bem-vinda. Vamos iniciar, então, mais uma aula aqui. Bom, vamos lá. Por que que metas financeiras não funcionam? Tem muita gente que fala isso, tá? Ah, mas eu sempre me planejo, todo ano eu coloco lá, escrevo as minhas metas e não funciona, não consigo realizar nada, não saio do lugar. A maioria das pessoas tem objetivos, mas não consegue alcançar. E não é por falta de vontade, não. Muita gente quer alcançar ali, mas não consegue alcançar essas metas, não consegue realizar esses objetivos, muitas vezes porque o desejo, ele existe. A pessoa tem ali, eu quero sair das dívidas, eu quero viajar, eu quero ter uma reserva. Então, assim, não adianta só ter o desejo, mas você não ter clareza do teu objetivo. Então, se você não tem um objetivo ali muito claro, a tua meta, ela vira só um desejo, tá? Falta de estratégia. Então, não adianta nada eu colocar ali no papel todas as minhas metas em janeiro de 2026. Eu quero construir minha reserva financeira, eu quero sair das dívidas, eu quero ir para academia. Se eu não for executar, eu preciso de um plano de ação, eu preciso de um caminho. Então, para que eu consiga realizar essas metas no decorrer do ano, qual que vai ser o meu planejamento? O que que eu preciso fazer? Se eu quero guardar ali, se eu quero a minha reserva financeira, quanto que eu preciso de reserva? Quanto que eu tenho que guardar por mês? Aonde eu posso investir esse dinheiro? Tudo isso vai fazer com que você chegue no teu objetivo final. Então, existe um caminho, existe um plano de ação. Então, para as pessoas às vezes acreditam que as metas elas não funcionam, é porque normalmente essa pessoa ela só tem o desejo, mas falta clareza, falta estratégia, falta a execução. Isso aqui é fundamental. Não adianta nada eu definir uma meta, eu traçar um caminho e eu não acompanhar esse planejamento. Porque se eu não acompanho, o meu planejamento, a minha meta, ela vai morrer no meio do caminho. Às vezes, um momento de vida que eu estou vivendo lá em janeiro, não é o que eu vou estar vivendo agora em junho. E se eu não estou acompanhando e ajustando esse planejamento à minha realidade hoje, a minha meta vai morrer ali no meio do caminho. E aí eu chego lá em dezembro frustrada, porque mais um ano se passou e mais um ano eu não consegui guardar dinheiro para minha reserva, mais um ano eu não consegui quitar aquela dívida que eu queria quitar, porque eu preciso ter esse acompanhamento. Então, não adianta nada só colocar no papel e não ter esse acompanhamento, tá? Então, aqui são algumas coisas que normalmente acontecem com essas pessoas que têm crença de que as metas não funcionam, mas não é que ela não funciona, você só não está executando todos esses caminhos para que a tua meta, de fato, seja realizada lá no final do ano, tá bom?
Agora, a gente vai falar um pouquinho o que é uma meta financeira de verdade, né? Então, a gente tem uma meta ruim. O que é uma meta ruim? Ah, eu quero economizar dinheiro. Percebe que é uma meta muito vaga? Eu quero economizar dinheiro. Mas se eu economizar R$ 2 hoje, eu economizei dinheiro. Mas será que eu quero economizar R$ 2 só? Então, quando eu tenho essa meta ruim, eu tenho uma meta muito vaga, eu não tenho um prazo, eu não tenho conexão com a minha realidade. E aí essa meta ela não sai do papel, porque ela não é atingível, ela não é clara, ela não é objetiva, ela não tem um plano, ela não tem um número. Então eu quero só economizar dinheiro, tá? Mas eu quero economizar quanto? Né? Esse dinheiro que eu vou economizar é para quê? Qual que é o objetivo? É para eu sair das dívidas? Eu quero construir uma reserva? Eu quero fazer uma viagem? Então, vamos sair dessa meta ruim e falar agora de uma meta boa. O que é uma meta boa? Você começa a ser mais específica. É uma meta que te traz ali um prazo definido, é uma meta mensurável. Então, por exemplo, eu quero juntar R$ 5.000 em 10 meses para montar a minha reserva de emergência. Percebe como mudou? Entre eu quero economizar dinheiro e eu quero juntar R$ 5.000 em 10 meses para montar minha reserva de emergência. Então, isso aqui é uma meta muito mais clara, é uma meta mensurável, você definiu um prazo, você está conectando com a tua realidade. Então, para uma meta ela funcionar, ela tem que ter essa clareza, você tem que trazer esse prazo, você tem que trazer o valor que você quer para essa meta e trazer ela ali sempre conectada à sua realidade, tá? Então, existe ali uma diferença gritante entre uma meta ruim e uma meta boa, tá? Deixa só eu ler aqui os comentários de vocês. Cheguei agora, boa noite, desculpa a demora. Boa noite, Fernanda. Thaís, preciso construir uma reserva, estou na corrida dos ratos. Então, já pega aí essa aula de planejamento e começa a planejar a tua reserva financeira. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar na prática como a gente faz um planejamento de uma meta, como fazer essa meta, né, se ajustar à nossa realidade. Mas antes disso, a gente precisa entender quais são os tipos de metas que existem, né? Então, a gente vai separar agora em 3 blocos. A gente tem a meta de curto prazo. Boa noite, Eider. Nós temos também a meta ali do médio prazo. E, por último, a meta de longo prazo. Então, qual que é a diferença entre essas metas? Vamos lá. O que é uma meta de curto prazo? É uma meta de até um ano. Então, vamos supor, de repente, eu quero quitar algumas dívidas que são menores dentro desse um ano, entra nessa meta de curto prazo. Eu quero, às vezes eu não consigo chegar no meu objetivo final da minha reserva financeira, no valor ideal que eu preciso. Às vezes, de repente, de 3 ou 6 meses do meu custo de vida. Às vezes a pessoa vai demorar mais de um ano, mas você pode colocar como meta, eu quero iniciar a minha reserva financeira esse ano de 2026, eu quero comprar algo menor, então, de repente, eu quero comprar um celular, eu quero fazer uma viagem. Então, aqui são metas que você vai colocar para esse curto prazo, e essas metas, elas são muito importantes porque elas vão te motivar, né? Então, quando você tem essas metas que você vai alcançando, você fica mais motivada para ir em busca de uma meta de longo prazo, para ir em busca de uma meta de médio prazo também, tá? Então, é considerado uma meta aqui de curto prazo, metas de até um ano. Agora a gente vai para o segundo bloco, que é a meta de médio prazo. Quando a gente fala de médio prazo, aqui a gente já começa a ir um pouquinho, né, mais longe. A gente está falando de metas que podem acontecer acima de um ano e até 5 anos. Então, são metas um pouco maiores. Por exemplo, trocar de carro, fazer uma viagem maior, uma viagem internacional. São metas que demandam um valor financeiro maior e aí, de repente, a gente precisa de um prazo maior para poder se planejar até dar uma entrada de um imóvel. Então, você tem esse período de até 5 anos, você vai, né, ali todos os meses ajustando o teu planejamento, investindo, para chegar ali até 5 anos e dar a entrada ali nesse imóvel que você busca. Então, aqui são metas que já começam a ter, né, um valor financeiro maior. E, por último, a gente vai falar da meta de longo prazo, que são metas acima de 5 anos. Deixa eu ver aqui o que a Thaís está mandando. Iana, boa noite. Thaís, para pagar à vista, por exemplo, isso mesmo. Então, se você está fazendo uma meta de curto prazo, vamos supor que você quer fazer uma viagem pequena agora, ainda esse ano, até um ano ali. Então,
essa viagem que eu quero fazer é um fim de semana, R$ 2.000 essa viagem. Então, você vai usar esse período dessa meta de curto prazo, até um ano, para juntar dinheiro para poder fazer essa viagem ali à vista. Então, é isso mesmo. Então, você vai juntando, vai guardando, chegou no objetivo ali, a data da viagem, você tem esse dinheiro para poder pagar ali a tua viagem. A mesma coisa no médio prazo, para trocar de carro, você vai juntando até esses 5 anos. E aí, você tem o dinheiro ali para trocar de carro, para fazer uma viagem maior, uma viagem internacional. Então, é ter esse dinheiro aí, se planejando durante esse período, para conseguir realizar essas metas, tá? E Ana, já estou me organizando para viajar o ano que vem. Parabéns, Ana. É assim que começa. Planejamento é isso, é você se antecipar. Não adianta nada chegar, mês que vem eu quero viajar. Cadê o planejamento? Cadê a antecedência? Não existiu. Então, por isso, a gente começa a se planejar antes para uma viagem, para alguma aquisição de bem, porque isso vai fazer com que você economize muito dinheiro, tá? O planejamento te traz muita economia. Thaís, eu tenho dificuldade em ter reserva financeira, porque acontece imprevisto e eu mexo no dinheiro. Então, Thaís, nessa questão, muitas vezes você pode, de repente, estar com um custo de vida mais alto, ou estar colocando ali um valor que, de repente, não cabe no teu orçamento, está investindo mais do que a sua capacidade. Então, comece a planejar melhor, de fato, o valor que você pode tirar para investir, porque não adianta nada eu guardar esse dinheiro aqui para minha reserva, aí daqui 3 dias, vai acabar um mês, está faltando dinheiro, tenho que resgatar de novo. Você vai ficar sempre enxugando o gelo. Então, coloca ali, ajusta no teu orçamento o valor que de fato você pode investir todo mês para construir a tua reserva, tá? Mas é normal que imprevistos vão acontecendo e a gente tem uma reserva justamente para isso. Mas começa a investir de fato aquilo que você pode por mês para ficar evitando ali esse investe e saca, tá? Deixa para sacar para aqueles imprevistos de fato que são maiores. Por isso você pode até colocar no teu orçamento uma margem de segurança para esses imprevistos. Então, isso aqui a gente faz bastante no orçamento dos clientes da consultoria. Se você está em processo de construir a tua reserva, por que já não colocar no teu orçamento uma margem para esses imprevistos, para que você não tenha que ficar sacando toda hora da tua reserva, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos falar agora das metas de longo prazo, que são metas acima de 5 anos. Então, aqui a gente já começa a trazer independência financeira, é aquela pessoa que quer viver de renda, por exemplo. Eu quero no futuro viver só do retorno dos meus investimentos. Como eu conseguir isso em um ano? Uma meta de curto prazo? Não. Normalmente, isso é uma meta que ela é a longo prazo, né? Leva alguns anos, normalmente mais de 5 anos, para você ir construindo o teu patrimônio, criando a tua carteira de investimentos e tendo esse retorno financeiro, tá? Aposentadoria, então eu quero me aposentar, eu quero só viver desse retorno dos meus investimentos, não quero mais trabalhar, quero construir patrimônio. Então, aqui são metas maiores, metas acima de 5 anos, são consideradas metas de longo prazo, ok? Agora, a gente vai falar um método prático aqui para você conseguir planejar uma meta do zero. Então, para você que nunca fez um planejamento de metas, hoje você vai sair daqui com o plano de ação para você já começar a executar aí na tua realidade, tá? Primeiro passo, o que você precisa fazer? Definir o valor da sua meta. Então, você vai se fazer uma pergunta. Quanto que custa esse sonho? E antes, né, até mesmo de definir quanto custa esse sonho, você vai definir qual é o sonho. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem o que elas gostariam de realizar. Quais são os sonhos que ela, né, tem. Então, tenha isso muito claro, muito bem específico. Então, eu trouxe aqui até de exemplo que, nesse caso, o nosso sonho é ter uma reserva de emergência. Mas quanto custa essa reserva de emergência? Custa 6 mil. Tá? Então, eu quero ter 6 mil na minha reserva de emergência. Aí, agora a gente vem definindo o prazo. Não adianta nada só eu ter. Eu quero a minha reserva de emergência e ela custa 6 mil. Bom, mas quando eu quero realizar isso? Um dia, quem sabe, talvez? Não, você precisa de um prazo, você precisa definir um prazo. Então, você vai se perguntar também, em quanto tempo eu quero alcançar essa meta, em quanto tempo isso precisa acontecer? E aqui eu trouxe para vocês em 10 meses. Então, agora a gente está trabalhando aqui com uma meta clara, uma meta mensurável. E agora, então, se eu tenho ali uma reserva de emergência que custa 6 mil, e eu quero atingir essa reserva em 10 meses, agora eu vou descobrir o valor. Quanto que eu preciso guardar por mês? Então, eu pego 6 mil, divido pelos 10 meses, e aí ele me traz aqui o resultado.
Então, aqui significa que eu tenho que guardar R$ 600 por mês. E aqui é uma parte muito importante, que às vezes você vai colocar ali que você quer um valor, você vai definir um prazo, e aí quando te trazer esse número de quanto você tem que guardar, né, investir por mês, você vai tomar um susto. Você vai olhar e falar, não, isso aqui às vezes nem cabe na minha realidade hoje. E aqui é onde vem esse choque de realidade. Será que esse valor cabe no meu orçamento? Não, não cabe. E agora? A minha meta, eu não vou conseguir atingir essa meta? Não, calma, respira. Agora a gente vai para a vida real. Então, aqui a gente está trabalhando com vidas reais, né? Então, vamos ajustar esse planejamento à tua realidade financeira. Então, a pergunta mais importante que você tem que se fazer: isso cabe no meu orçamento hoje? Se não cabe, a gente tem 3 opções, tá? Então, o primeiro passo aqui para a gente ajustar essa meta para a tua realidade. Será que, de repente, eu tenho que aumentar o prazo? Porque se eu aumento o prazo dessa meta, o valor é o mesmo. Eu ainda quero uma reserva financeira de R$ 6.000. Mas, de repente, 10 meses é muito curto. Eu vou ter que dispor um valor muito alto para investir todo mês. Então, se eu aumentar o prazo, de repente, ali para 15 meses, 12 meses, eu já tenho que investir um valor menor. Então, esse valor menor agora cabe no meu orçamento. Então, o primeiro passo é aumentar o prazo. Aí você tem ali um fôlego financeiro, consegue reduzir o valor que você tem que guardar por mês e ainda assim você vai alcançar a sua meta, só que ao invés de 10 meses, em 15 meses, de repente, tá? A outra opção, segunda opção, você pode reduzir o valor da sua meta. Então, eu defini que eu quero uma reserva de emergência de 6 mil, que representa ali 4 meses do meu custo de vida. Mas eu não consigo guardar R$ 600 por mês para alcançar esse valor ali em 10 meses. Então, vou reduzir o valor da minha meta. Ao invés de 4 meses do custo de vida, eu vou, para iniciar, eu vou começar com 2 meses do meu custo de vida. Então, o que era 6 mil, de repente caiu para 3 mil. Então, eu ainda tenho a minha meta, eu ainda consigo realizar nos 10 meses, mas eu reduzi o valor dessa meta. Automaticamente, o valor que eu vou guardar por mês também vai ser menor. Então, vai ficar dentro da minha realidade. Agora, Lívia, eu não posso aumentar o prazo, eu tenho que realizar nos 10 meses e eu não posso, não quero reduzir o valor da minha meta. Então, a gente vai para a terceira opção, que é aumentar a renda, né? Então, se você não pode abrir mão do prazo, nem abrir mão do valor, então, aqui você vai ter que aumentar a tua renda. Então, busque formas de gerar mais dinheiro para que você possa atingir essa meta. De repente, fazer renda extra, fazer hora extra no trabalho, né, ter uma nova fonte de renda. Busque aumentar essa renda para que você possa investir, né, guardar aquele mês, guardar aquele valor todos os meses para realizar essa meta, tá? Isso aqui é um planejamento, gente. Isso aqui é planejamento. Porque tem muita gente que pensa que planejamento é algo que você só coloca lá no papel e acabou. Não, muitas vezes você vai colocar no papel, vai tomar um choque de realidade e vai desistir. Então, não, você precisa ajustar a tua realidade. Tá? Então, isso aqui é muito importante para que você não pare no meio do caminho, para que você não desanime. Então, vai sempre ajustando ali dentro do que de fato cabe no teu orçamento. Ok? Então, aqui eu trouxe também uma situação fictícia. Ó, vamos chamar essa pessoa aqui de Ana. Então, a Ana, ela tem uma renda de R$ 2.500. Hoje, a Ana, ela paga todos os custos fixos dela, os custos variáveis, tudo. Paga tudo e sobra todos os meses R$ 200 no orçamento da Ana. Aí a Ana colocou lá a meta dela, que ela quer fazer uma viagem de R$ 3.000. Então, esse é o valor que custa a meta da Ana. Então, ela definiu o que é essa meta, definiu o valor. E agora, a gente vai aplicar aqui os próximos passos. Então, a meta custa 3 mil. A Ana, ela quer realizar essa viagem daqui 6 meses. Então, o que a gente vai fazer? Pegar os 3 mil, dividir por 6, e aí deu um valor aqui de R$ 500 por mês. Esse é o valor que a Ana tem que guardar todo mês ali para conseguir chegar daqui 6 meses e realizar a viagem dela. Só que a gente já tem um problema. Só sobra R$ 200 no orçamento da Ana todo mês. Como é que a gente vai investir R$ 500 por mês? Aqui a gente já viu que existe um problema.
Mas a gente não vai deixar esse problema parar as metas da Ana. A gente vai ajustar isso aqui à realidade da Ana. Então, aqui também é uma outra opção. Ela vai aumentar o prazo. Então, como que ela pode aumentar o prazo? Ela pega o valor da meta dela e divide pelo valor que ela tem disponível todos os meses. E aí, ele vai trazer ali. Então, se a Ana tem a meta da Ana é 3 mil e ela tem R$ 200 disponível, então ela vai conseguir alcançar essa meta da viagem em 15 meses. Tá? Então, isso aqui é uma conta básica que vai ajudar vocês aí na hora de traçar esse planejamento das metas, tá? Planejamento não é sobre o ideal, é sobre o possível. Então, se em 6 meses não dá, o que é possível para mim? Em 15 meses dá. Ou então, vou aumentar a minha renda. A Ana vai lá e aumenta a renda dela e ela consegue fazer ali em 6 meses. Mas aí vai ter que fazer essa renda extra a mais para poder cobrir aquele valor que está faltando, que são os R$ 300, tá bom? Deixa eu olhar aqui o chat. Heloísa, a ansiedade bate no meio do processo, mas me vejo como a Ana e desisto dessa organização. Então, Heloísa, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Heloísa, não pode deixar, né, se desanimar. Quando você vem aqui para esse choque de realidade, é hora do ajuste estratégico, é a hora do planejamento mesmo. Isso que é planejamento. Então, não está dando certo isso aqui, não está dentro da minha realidade. Então, o que eu vou ter que fazer? Então, vou ter que ajustar, vou ter que planejar o que cabe no meu orçamento, né? O que eu posso ajustar nessa meta. Então, de repente, aumentar o prazo, e aí eu consigo realizar essa meta um pouco mais demorado, mas ainda assim eu consigo realizar. Ou então, não. Será que existe a possibilidade de fazer uma renda extra, fazer uma hora extra no trabalho, ou até mesmo, se eu sou empreendedora, trabalhar ali com um faturamento maior, uma meta de faturamento diária um pouco maior do que eu já estou acostumada, para você ir ali, né, dentro ali das suas possibilidades. Isso é um planejamento. Você faz o acompanhamento individual? Sozinha, já sei que eu não vou conseguir. Vi que você tem um aplicativo também. Sim, Heloísa, a gente faz esse acompanhamento individual. Então, aqui na consultoria financeira, eu consigo, né, trazer todo esse planejamento ali para os meus clientes. Então, a gente faz uma sessão de alinhamento, entende quais são as metas, o cliente vai me trazendo, a gente vai deixando essas metas mais específicas, e aí eu venho planejando todo esse caminho para ele conseguir, né, alcançar esses objetivos. Temos também o nosso aplicativo, sim, inclusive ali para quem quer construir reserva financeira, o próprio aplicativo já calcula todo esse planejamento para você, então isso é bem bacana, porque acaba facilitando também. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que funciona isso de uma forma bem prática para quem tem dificuldade, tá? Peraí, deixa eu parar de compartilhar aqui. Mas o aplicativo, ele vem justamente para poder facilitar o caminho de vocês. Então, para quem tem dificuldade em se planejar para as metas, quanto que eu devo colocar ali, ter uma reserva financeira, eu não sei muito bem, fico perdida, não sei definir o valor da reserva, eu não sei definir quanto que eu tenho que investir todo mês. Então, se você tem essas dificuldades hoje, o nosso aplicativo vai facilitar para você. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Peraí. Tá aparecendo. Ó, percebe? O aplicativo fica bem aqui. Peraí. Na tela inicial. Então, ele fica como um aplicativo mesmo, tá? Então, quando o cliente vem ali e compra o nosso aplicativo, eu ensino como você faz para deixar o teu aplicativo aqui. Fica bem simples. Aqui, por exemplo, ó, vamos abrir aqui. Ó. Vou vir aqui para a aba de reserva. Vou excluir essas daqui, para vocês não ficarem confusos. Aqui foram algumas simulações que eu fiz aqui. Mas vamos lá. Estou aqui fazendo o meu planejamento da minha reserva financeira, pessoa física. Venho aqui e coloco pessoa física. Eu quero ter 3 meses do meu custo de vida. Então, a minha meta para esse ano, uma meta de curto prazo, é ter 3 meses do meu custo de vida guardado. Então, quanto custa o meu custo de vida hoje? Então, se você ainda não sabe, já vai lá, faz esse raio-x financeiro, coloca ali tudo que você paga por mês, suas entradas, para você começar a descobrir qual que é o teu custo de vida. Mas vamos supor aqui que o custo de vida seja R$ 2.000. Hoje, eu tenho algum valor atual nessa reserva? Não, não tenho nada. Então, vou deixar zerado.
Então, se eu já tenho ali esse raio-x financeiro, no caso da Ana, por exemplo, a Ana já sabe que sobra R$ 200 todo mês para ela. Aí eu venho aqui e coloco qual que é o valor, né, que eu posso investir por mês para essa meta. Vamos supor aqui que a Ana vai fazer uma renda extra e vai investir os R$ 500. Aí eu crio aqui essa meta. Tá? Aí ele já me mostra aqui, ó, meta R$ 6.000, valor atual zero. R$ 500 por mês é o que eu vou guardar, e aí eu vou alcançar em 12 meses. Então, ele já vai trazendo todo esse planejamento ali para você, e aí conforme você for, por exemplo, aqui, mês de junho está zerado, que o mês acabou de virar. Vamos fazer aqui, ó, uma entrada. Vamos supor que o pagamento caiu, o salário caiu na conta, R$ 5.000. Aí eu venho aqui, salário, registro essa entrada. Aí, eu já vou investir ali na minha reserva. Então, vou colocar aqui, ó, reserva financeira. Reserva financeira. Vou investir R$ 500. Caiu na conta, o salário, já vou primeiro me pagar. Já estou pensando aqui no meu eu do futuro. Aí, eu venho aqui nas categorias e venho em reserva financeira. Aí, eu venho aqui, posso colocar que o vencimento é hoje e o pagamento é hoje também. Aqui, minha reserva de pessoa física, eu vou e registro essa saída. Então, aqui, essa aba de lançamentos vai te mostrando exatamente o que está acontecendo no teu mês. Então, entrou 5 mil, já saiu R$ 500, que foi para a tua reserva financeira. Aí, se a gente vier aqui, ó, na reserva financeira, já está atualizando. Então, opa, já comecei pé direito aqui, 8% da minha meta já está atingida, né? Então, o que era antes 6 mil, eu já tenho uma reserva atual agora de 500, que eu acabei de investir 500. Então, sempre que você for lá e investir o teu dinheiro, você vem aqui, lança lá, e ele já vai atualizar aqui para você. Por exemplo, aqui na aba de vencimentos também, ó, para quem esquece de pagar a conta, não consegue se planejar ali com os vencimentos, tem vários vencimentos durante o mês, o aplicativo também vai trazendo aqui essa clareza. Então, eu lancei lá, ó, já paguei, já está aqui, ó, reserva pago, tá bom? Então, eu não vou deixar mais minhas contas atrasarem, ficar pagando juros, porque ele traz essa facilidade ali para você. Então, a gente tem várias abas aqui, a gente tem o dashboard, então, viu que eu lancei lá, que entrou 5 mil, saldo disponível agora é 4.500, porque eu já investi R$ 500. Então, aqui ele já mostra que eu investi 10%, 10% da minha renda. Então, aqui a gente tem também a dica da Lívia. Para quem é empreendedor, a gente tem aqui os valores que você precisa faturar por semana, conforme você lança os seus gastos e o vencimento deles. Então, é um aplicativo bem completo, ali, bem bacana, principalmente para quem quer se planejar. Aqui você consegue entender também melhor quanto da tua renda, né, tá indo ali por categorias. Então, aqui no caso, a gente tem só a reserva financeira, que foi o único lançamento que eu fiz. Então, tem bastante coisa legal aqui. A gente tem outras metas, ó. A gente tem metas aqui, ó, também, que eu já fiz algumas simulações. Deixa eu apagar essas e vou fazer uma nova meta aqui com você. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma meta de curto prazo. Não, curto prazo não, que a gente já fez. Vamos fazer uma meta aqui de longo prazo. Então, eu quero uma independência financeira. Aí eu venho aqui escolher essa meta. É uma meta de quê? De investimento, de compra? É uma meta de investimento. É para minha pessoa física. Então, eu quero ter R$ 10.000 guardado. 100 mil, 10 mil. Hoje eu tenho R$ 100 lá para essa meta de independência financeira. Então, eu quero ter R$ 10.000 investido. Eu já tenho R$ 100 investido. E aqui, qual que é o ano? Então, eu quero, de repente, a gente está em 2026, eu quero para 2031. Cadê 2031? Então, eu venho aqui e cadastro essa meta. Como eu já tenho R$ 100, já tenho ali 1% da meta ali atingida. Eu recebi agora o meu salário e eu vou investir para essa meta também. Aí eu vou aqui no lançamento, independência financeira, vou investir mais R$ 350 para essa meta. Aí eu venho aqui em metas anuais e escolho a meta. De repente eu tenho mais de uma meta, eu tenho várias metas. Aí eu seleciono a meta, aí eu venho aqui, vencimento, ok, pagamento, ok, e registro essa saída. Ele já atualiza aqui também o saldo disponível. Aí eu venho aqui nas metas anuais, eu não tenho mais R$ 100, agora eu tenho 450, porque eu acabei de investir mais 350, tá? Então, é um aplicativo bem bacana, é bem simples de utilizar, mas que vai trazer aí
essa facilidade para vocês conseguirem se planejar, para que vocês consigam aí realizar essas metas, tá bom? Vamos voltar aqui agora para a nossa aula. Deixa eu só tomar uma água, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês de novo. Fernanda, gostou do aplicativo, Fernanda? Thaís, nossa, vai me ajudar demais, preciso desse aplicativo. Eu vou disponibilizar para vocês depois o link para vocês adquirirem o nosso aplicativo ali com valor promocional, tá? Ele tá na promoção, o valor do aplicativo, o acesso anual é de R$ 87,00, mas ele tá por R$ 67,00. Lívia, esse valor é por mês? Não, esse valor te dá acesso a 1 ano, tá bom? Ou você pode também parcelar ali em 12 vezes de R$ 6,93 por mês. Aí você tem ali acesso ao aplicativo, à nossa comunidade, acesso às nossas aulas. Então, é bem bacana e vai trazer aí essa facilidade para você conseguir se planejar, ok? Vamos agora, então, dar continuidade aqui na nossa aula. Agora a gente vai falar sobre erros comuns que impedem as pessoas de baterem ali as suas metas, de realizarem as suas metas. Então, primeiro, é não ter um prazo definido. Eu não posso ficar só um dia eu vou realizar, um dia eu vou conseguir sair das dívidas, um dia eu vou conseguir construir minha reserva financeira. Não, você precisa de um prazo definido. E muitas vezes a pessoa não tem isso e por isso acaba não realizando ali essas metas. Não calcular o valor mensal. Isso aqui é importantíssimo, não adianta nada eu ter tudo bem estruturado, qual que é a meta, o valor dessa meta, quando eu quero realizar, e chega na hora de investir. Eu não sei quanto eu tenho que guardar por mês, né? Se eu consigo guardar esse valor, se eu consigo investir esse valor todo mês. Então, isso aqui é um dos erros que acaba impedindo ali você de realizar essa meta. Outro erro, querer tudo ao mesmo tempo. Às vezes eu quero várias metas ao mesmo tempo, eu quero realizar tudo do mesmo tempo. E o meu orçamento, ele não comporta isso. Então, seja realista, né? Se hoje não dá para fazer tudo de uma vez, comece aos poucos, começa priorizando. Qual que é a meta de maior prioridade? Então, se hoje eu não tenho reserva nenhuma, vou lá, vou começar a minha reserva. Então, se hoje eu já tenho a minha reserva financeira, então qual que é a próxima meta? Eu quero trocar de carro e eu quero comprar uma casa. O que é mais urgente para mim, se não cabe os dois no orçamento? Aí você vai priorizando, tá? Outro erro, ignorar a realidade financeira. Então, é isso. Não dá para fazer tudo de uma vez, né? E muitas vezes a pessoa sabe que não dá para fazer tudo de uma vez, mesmo assim vai lá e arrisca, depois eu me viro, depois eu vejo, e aí começa a fazer tudo de uma vez, acaba se enrolando e entra no endividamento. Não acompanhar o progresso das metas também. Isso é um erro muito comum, então não adianta nada. Eu só montar um planejamento em janeiro e em dezembro eu olho de novo esse planejamento e a minha vida mudou. Em janeiro eu ganhava 10.000, agora eu ganho 5.000. E eu não ajustei a minha meta, porque antes eu guardava 3.000 para essa meta por mês, agora eu ganho 5.000. Será que eu vou conseguir guardar 3.000? Eu preciso ajustar essa meta à minha realidade de hoje. Então, precisa ter esse acompanhamento, e muitas pessoas não têm esse acompanhamento. E são erros aqui bem comuns, que acaba ali dificultando a tua realização das metas, tá? Então, metas são ajustes constantes. Metas não são linha reta. O que faz a meta acontecer é revisar todo mês, é ajustar quando for necessário, é não desistir no meio do caminho. Então, agora, eu trouxe aqui para vocês 5 passos. O que você vai fazer hoje? Você vai sair dessa aula já escrevendo uma meta financeira. Você vai definir o valor dessa meta. Você vai definir o prazo. Você vai calcular o valor que você precisa guardar todo mês, investir todo mês para essa meta. E aí você vai ver se cabe no teu orçamento. Se não couber, não, vai estar totalmente fora da minha realidade. Eu não consigo guardar esse valor por mês. Então, você vai ajustar essa meta. Igual a gente fez aqui no caso, no exemplo da Ana, tá bom? Porque sem planejamento você vive apagando incêndio. Agora, quando você tem planejamento financeiro, você começa a construir o seu futuro, tá? Então, planejamento financeiro não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade, é sobre qualidade, é sobre escolhas, é sobre você ter tranquilidade. Então, isso aqui é muito importante. Quando a gente, né, se dedica ali para cuidar das nossas finanças, a gente não tá só cuidando do dinheiro, né? Mas a gente está realizando uma meta, a gente está viajando, né? Eu estou viajando com a minha família, ou então eu estou saindo das dívidas, estou construindo uma reserva financeira, agora eu estou trocando de carro, vou dar entrada num apartamento. Percebe?
que o planejamento te possibilita realizar todos esses sonhos que vocês querem? Então, é importante olhar ali para o planejamento, não é só sobre dinheiro, mas também sobre essa liberdade, sobre você realizar os seus sonhos, tá bom? Vamos lá, uma coisa importante. A nossa próxima aula será no dia 8/6, então, segunda-feira que vem, tá? Então, antes dessa próxima aula, já esteja com esses passos aqui bem definidos, escreva ali tua meta financeira, faça aqui esses 5 passos, tá bom? Para quem entrou atrasado, não conseguiu pegar o início da aula, tá? Eu vou deixar gravada essa aula, vou subir ela amanhã lá no YouTube, para que vocês possam assistir também, e pegar todo o planejamento completo, para ir realizando essas metas. É legal que você consiga definir, já saindo dessa aula de hoje, definindo uma meta de curto prazo, uma meta de médio prazo e uma meta de longo prazo. Aí você vai vendo, cabe na realidade? Dá para fazer tudo de uma vez? Dá. Opa, tem o dinheiro sobrando, espaço no orçamento para já dar início aqui a essas 3 metas. Não, não dá. Então, qual que é a minha prioridade? Aí eu venho ajustando esse planejamento à minha realidade. Combinado? Então, dia 8/6, semana que vem, segunda-feira, teremos mais um encontro aqui às 8 horas, no horário de Brasília. Então, esteja já com as suas metas definidas. Antes da gente finalizar aqui, eu quero abrir um espaço aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone, podem mandar no chat aqui também. E eu quero também tirar uma foto, né? Nossa foto aqui para a gente entrar esse momento. Então, deixa só eu voltar aqui ao tema da nossa aula, para a gente conseguir aqui fazer essa foto. Quem quiser abrir a câmera, fique à vontade, tá bom? Deixa eu ler aqui os comentários. Fernanda, amei a aula. Alan, muito obrigada, Lívia. Que bom que vocês gostaram da aula, fico muito feliz. Vamos lá, façam a pose aí. Agora é momento de foto. Amanda, ajudou demais. Que bom, Amanda. Fico muito feliz. Vamos lá, então. Deixa eu só aumentar aqui esse brilho. Todo mundo sair na foto. Façam a pose. Oi. Quem tirou print aí também da aula, para postar lá no Instagram, pode marcar lá o nosso arroba ll.consultoria financeira. Vou mandar aqui no chat também, ó. Cadê? Arroba ll.consultoria financeira, tá? Só me marcar lá que eu vou repostar todos vocês. Pessoal, tem alguma dúvida? Querem mandar aqui alguma dúvida sobre a aula, sobre o aplicativo? Podem mandar aqui. Deixa eu liberar também o microfone de vocês. Para quem quiser abrir o microfone, fique à vontade, tá bom? Nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Todo mundo já vai sair daqui hoje com as metas definidas? Espero que sim, hein? Quero ver todo mundo executando aqui esse planejamento financeiro, ok? Então, muito obrigada aqui pela presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar no privado, podem mandar lá no nosso grupo. Para quem está pedindo aqui, solicitando o nosso aplicativo, eu vou disponibilizar lá também o acesso ali com valor promocional para vocês. Combinado? Acho que alguém abriu o microfone aqui. Não? Então, ótima noite aí para vocês. Qualquer dúvida, só me chamar. Muito obrigada aqui pela presença de todos. Ótima semana aí para vocês, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.